Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O salmista vai dizer, fazer uma indagação: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. E logo ele afirma: o meu socorro vem do Senhor. O Senhor é aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que há. Cristo Jesus. Quem vive na dependência do Senhor vive na sua provisão. Mas é justamente através de um socorro, de quando se necessita, que passa ao conhecê-lo. E aqueles que passam a conhecê-lo após ele nos dar um socorro, já vive da sua provisão, já não vive mais daquilo que se é emergencial, mas vive sendo suprido, buscando sempre o seu reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar, aqueles que ele está sempre a nos acrescentar, tanto em palavras como em atitudes, aonde aquele que vive segundo a sua providência vive segundo a colheita. Ele firma a fim de semearmos a boa semente. Todo aquele que semeia a boa semente conhece aquilo que virá de colheita. Assim como a palavra diz também que nem todos são de fé, assim como ele conta da parábola dos 10 leprosos, que ele curou os 10, mas somente um veio para glorificar a Deus através do feito que ele havia feito, para que o nome de Deus seja glorificado, porque tudo aquilo que ele faz em prol do nosso benefício é sempre para glorificar a Deus. Mas daqueles 10 leprosos, somente um voltou a lhe agradecer. Ele dizia: não curei eu 10, onde estão os outros 9? Porque muitos dizem: já estou rico, não preciso mais de Deus. Muitos que dizem: estou farto de dias. Mas não se pensa, se pensa somente na primeira morte, não se pensa na segunda morte, porque aquele que não possui não alcançará vencer o último inimigo, o adversário, que é a segunda morte, a morte da alma, onde somente adentrarão as regiões celestiais aqueles que perseveraram aqui, aqueles que renunciaram o mundo e o que há no mundo, aqueles que vivem dia após dia. O nosso prazer está em meditar na sua palavra, que é viva e eficaz, de dia e de noite, na vigilância, na oração. Este é o nosso prazer, e cumprir o propósito do qual ele nos designou. Ele transforma toda maldição em bênção. Quanto mais intentam nos amaldiçoar, mais nós somos abençoados. Ele é aquele que nos fez bênção. Outrora estávamos sob maldição, e não há quem possa amaldiçoar aqueles que estão abençoados nas regiões celestiais. Devemos sempre dar um bom testemunho firme e constantes daqueles que são perseverantes no efetuar e querer, e seja qual a adversidade, estamos sempre combatendo um bom combate em Cristo Jesus, como um bom soldado que não retrocede à atividade de civil de outrora, mas que segue militante, fazendo a vontade daquele do qual ele nos recrutou, a vencer todo principado e potestade, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para silenciar e emudecer todos aqueles que dizem em liberdade, mas na verdade estão escravizando o povo com as suas muitas mentiras.
e todos perecerão. A palavra diz que nós iremos procurar inimigos e não vamos os encontrar. Aqueles que se arrependeram acaba se tornando um irmão, onde a palavra diz aqueles que estão interligados uns aos outros em Cristo Jesus. Já os inimigos que persistem, não alegramos na morte deles, mas o Senhor dele é a ira e a vingança. Por isso exortamos para que venham se arrepender, assim como oramos. Ele diz: orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo estiver com fome, que entra pelo ouvido a palavra espiritual viva e eficaz, dê-lhe a palavra. Tu vive no meio de um povo amotinado, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Aqueles que estão com a língua ressequida, dê-lhe a água, a fonte de água viva e eficaz, mais pura do que as fontes terrenas. Mas é certo que muitos iriam continuar com a língua ressequida, e ali aonde serão lançados no tofete, no torrador, continuará a sua tormenta com ranger de dentes e sequidão em sua língua, aonde o seu verme não se queima. O corpo é consumido pelos vermes, o espírito volta para o Hades, aonde estão apartados de Deus eternamente, e a alma não enfrenta a segunda morte e alcança o tofete, o torrador, aqueles que têm o seu nome escrito na terra. Assim como aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e permanecem selados e redimidos pelo unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. O anjo da morte não pode detê-lo, aonde que ainda que se passe pela primeira morte, a sua alma repousa em Cristo, não tem altura, profundidade, não tem principado, não tem potestade, não tem nudez, não tem fome, nenhuma das adversidades, aflições momentâneas e passageiras que nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! E assim perseverem bendizendo e glorificando aquele que é santo. Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa impedir o seu efetuar, requerer seu braço forte, a sua mão poderosa, está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão, do qual ele diz: operando eu, quem impedirá? E assim perseverais sempre glorificando a Deus por meio do seu Espírito, demonstrando pelo bom proceder, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.